Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. É, Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse fundo aqui que eu ainda nunca tinha falado com vocês, que é o Mogno Cri High Grades. É o fundo de papel da Mogno, de papéis, como o próprio nome diz, High Grade, que são aqueles que têm uma classificação de risco melhor, logo pagam um valor de taxa, né, de renda nominal, de renda real menor, né? O IPC, por exemplo, esse aqui é muito parecido com o RBRR, que eu falo bastante aqui, que é o fundo da RBR, tá? É, Bom, por que eu selecionei esse fundo aqui para a gente estar trocando essa ideia, né? A Mogno é uma gestora que está envolvida em muitas polêmicas, tá? De problemas na gestão, né? Principalmente com o MGLG, que a Suno acabou tomando a gestão desse fundo, né? E quem quiser eu posso fazer um vídeo aqui sobre a MGLG, se vocês me pedirem no comentário, para explicar a história desse fundo, que é bem legal, que é um processo de turnaround de um fundo que está em andamento, tá? E, enfim, tem vários probleminhas aqui, embora o time de gestão seja muito bom. Eu particularmente gosto muito do Daniel Caldeira, é um cara muito acessível, um cara que é muito inteligente aí, mas parece que está com uma cabeça de porco lá enterrada lá na gestora e as coisas não estão andando muito bem para frente. E eu selecionei esse fundo para vocês porque aconteceu uma coisa aqui nesse fundo que a gente não vê com tanta frequência, que é eles descumpriram o próprio guidance dado de rendimentos esse mês, tá? Eles distribuíram em dezembro 0,90, sendo que o guidance deles estava entre 1 e 1,15, se eu não me engano. E a gente vai dar uma olhada o que está acontecendo, por que isso aconteceu e quais são as perspectivas futuras para o fundo, tá? Como vocês podem ver aqui, já chama a atenção. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui dia 30, né, do 12, né? Então quando esse vídeo for ao ar, eu estou pensando em esse vídeo aqui provavelmente vai ao ar no dia 5, né? Porque estou gravando os vídeos de maneira um pouco antecipada, que eu vou tirar uma semaninha de férias no início do ano. O fundo terminou o ano negociado a 78,11, próximo da mínima do ano, né, dele, que foi de 77,26, e bem longe da máxima de 91,34. Como vocês podem ver, a primeira coisa que chama a atenção é que esse dividend yield de 17%, que é um dividend yield estrondoso, para um fundo teoricamente, de papel de pouco risco, né, de high grade aqui, pouco risco, né? Ele distribuiu R$ 13,30 nos últimos 12 meses. Né? Se a gente pegar aqui a cotação dele nos últimos 6 meses, pegar aqui do último ano para a gente ver, ele se manteve aqui durante um bom tempo nesse patamar aqui dos 85, chegou a ensaiar uma melhora aqui nesse momento, no momento da deflação, ao contrário de outros fundos. Segurou um pouco mais e aí desde novembro aqui, ele saiu de 87 para mergulhar aqui até 77, uma queda de quase 12%. Bom, o que aconteceu com esse fundo aqui, basicamente? Ele descumpriu, no último mês, né, ele descumpriu o guidance de rendimento dele. É um fundo que está sendo negociado com muito desconto, olha só, são 13% de desconto do valor patrimonial dele. Tá? Ele adotou uma estratégia que foi a seguinte, foi uma estratégia até bastante inteligente, ao meu ver. Um fundo que estava com dificuldade, com pouca liquidez, estava com dificuldade de negociar perto do valor patrimonial para emitir, para fazer uma nova emissão e aí crescer o fundo, né? O que eles fizeram? Eles anteviram esse cenário de deflação que estava se apontando no horizonte, né? E um pouco antes dessa deflação, eles resolveram destravar bastante valor de juros que estava acruado nos papéis deles, né? E criaram assim, um colchão muito grande para fazer distribuição de rendimento e falaram assim, olha, nosso guidance de distribuição de rendimento agora vai ser entre 1,15 e 1,30, se eu não me engano, tá? Deram essa sinalização para o mercado para falar, olha, enquanto os outros fundos lá de papel vão reduzir os rendimentos de maneira acentuada por conta dessa deflação que está vindo, a gente aqui vai fazer o contrário, vai aumentar, porque nesse processo ativo de desacroação da inflação intrínseca dos nossos papéis, a gente conseguiu aqui uma reserva boa e a gente vai pagar isso ao longo dos próximos meses. Então, vendam o seu fundo de papel, que vai passar a pagar pouco e muito provavelmente o valor vai cair,
e comprem a gente aqui que a gente vai subir. Só que o que aconteceu foi que a deflação durou 3 meses e não 1 ou 2 meses, que era o que a maioria das pessoas imaginava. E acabou que esse combustível aí, esse valor dessa desacroação de inflação dos papéis, ele foi totalmente utilizado, tanto é que no meio do caminho aqui ele muda o guidance e fala, ó, galera, aquele guidance que a gente tinha passado de 1,35, vejam bem, que em agosto, ó, que é quando começa a sentir o efeito da deflação, 1,35, setembro 1,35, depois caiu para 1,15. Aquele guidance que a gente tinha passado entre 1,35 e 1,15, ele estava otimista demais, a gente não esperava 3 meses de deflação, então a gente vai reduzir o guidance agora, se eu não me engano era um guidance para 1 e 1,15, tá? E assim eles reduziram, o mercado, de algum certo modo aqui, começou a penalizar por conta dessa redução do guidance, mas é compreensível. Por conta dessa surpresa, muita gente foi pega de surpresa por tantos meses assim de deflação seguida. Né? Na série histórica isso nunca havia acontecido, 3 meses de deflação seguida. Entretanto, eles conseguiram em dezembro agora furar o próprio segundo guidance que eles passaram, porque eles usaram, na minha opinião, de uma maneira muito, muito forte aqui em agosto e setembro essa reserva, esse colchão que eles criaram. Se eles tivessem mantido essa distribuição aqui por volta de 1,15, eles tinham conseguido linearizar melhor essa distribuição e talvez estivessem pagando 1,15 até hoje. Né? Em novembro eles já reduziram para 1 e agora para 90 centavos. Mas fato é que o fundo, como a gente vai ver, está negociando um desconto bastante acentuado e por conta disso as taxas médias dos papéis que estão na carteira dele, lembrando que são papéis de alto grau de investimento, estão com taxas excelentes, né? Taxas de middle risk para high grade talvez até. Né? É um fundo que tem como seu principal problema essa questão do patrimônio líquido dele, ele tem 120 milhões, é um fundo muito pequeno, né? Tem uma liquidez pequena por conta disso, então é até difícil montar a posição, mas ele está muito amassado e por conta dessas questões aqui, tá? Que eu apresentei para vocês já. Vamos dar uma olhada no relatório gerencial deles. Separei aqui para vocês o referente ao mês de novembro, né? Ele aqui ainda não trata da distribuição de 90 centavos, mas aqui já mostra mais ou menos o que deve ter acontecido, tá? Não, ele já trata da distribuição de 90 centavos, tá? Uma das coisas assim, negativas que eu queria deixar aqui para vocês é que ele para de falar do guidance que ele deu lá no mês passado. Ao invés de vir aqui, ó, galera, a gente tinha esse guidance, não deu para cumprir por causa disso, disso e disso. Ia pegar melhor do que ele ignorou esse assunto, distribuiu abaixo do guidance e segue a vida, tá? Aqui ele fala um pouco do panorama de mercado, principalmente questão da reabertura da China, que é muito importante, as questões do risco fiscal do Brasil com a PEC de transição, que a gente está careca de saber, que é um dado interessante, olha, o IFIX caiu em novembro 4,15, enquanto o Ibov foi só 3,06. É raro a gente ver isso aqui, tá? O IFIX caindo mais do que o Ibov, mostrando que isso foi um cenário extremo de abertura de curva de juros, tá? Só isso acho que pode justificar um movimento mais amplo do IFIX até do que o do Ibovespa, né? Porque o IFIX ele é mais sensibilizado pela questão da curva de juros, né? Que ele fala também. É interessante vocês lerem, tá? Vou bater no ponto que eu sempre bato aqui. Leiam sempre o relatório gerencial da Magna é bom. Fala um pouco também da marcação a mercado do fundo, né? Que por conta dessa subida dos juros futuros longo, a marcação a mercado foi negativa, né, para o fundo. Aqui fala um pouco de alocação. Aqui falando aqui novamente da marcação, a redução deve principalmente marcação a mercado, a carteira de CRIs, por conta do aumento das NTNBs, que subiram por volta de 60 bips no mês. Na questão de fundos imobiliários, né? Aqui, ó, da cota patrimonial que eu estava falando, ó. É uma desvalorização de R$ 2,77 na cota patrimonial por conta desse aumento da curva de juros lá de novembro. Né? É muita coisa. Né? Saiu de 92,70 para 98,93. Tá? É bastante coisa. Aí, questão de fundos imobiliários aqui, eles fizeram algumas posições, venderam KNCR 11
que estava mais próximo do valor patrimonial, e entraram no KNNH e no Canip, que estavam muito amassados. Então, acho que foi uma movimentação positiva. Tá? Que fala um pouco dos CRIs, né? Principalmente os CRIs que estão com obras atrasadas, que estão um pouco mais estressados. Fala aqui do IPCA, que trouxe aí em novembro mais um mês positivo, né? Fala novamente da subida das NTNBs aqui em 60 bips. E aqui um pouco do cenário de inadimplência, que é o que a gente tem que ter em mente agora para fundos de papel daqui para frente, né? Porque como as taxas subiram muito, a gente pode começar a ter um cenário de maior nível de inadimplência. Então, as operações high grade do fundo, né, que são de devedores com risco de crédito menor, se tornam mais interessantes nesse cenário aí, pois elas têm um risco intrínseco menor do que operações middle e high yield. Tá? Aqui traz a carteira de CRIs dele, tá? Ele tá um pouquinho concentrado, tá? Eu não gosto, como eu já falei para vocês aqui, eu gosto de fundos que tem no máximo ali 5% em cada papel. Tem alguns papéis aqui acima de 5%, né? Embora sejam de bons devedores, né? Você vê aqui os ratings deles, né? A, BB+, AA, o maior devedor dele é o Oba Hortifruti, tá? Que é duplo A, que tem 12,40% do PL. E ele não consegue acertar isso, né? Porque ele não consegue fazer emissão, porque a cota está sempre sofrendo. Então, é um cenário complicado aqui pro time da Mob, né? Para virar esse jogo. Tem 15% de FIIs na carteira, como já disse mil vezes, eu não gosto de fundo de papel com FII na carteira. Mas tem aqui 15%, 83% em CRIs, maioria com pelo menos aqui duplo A de crédito, né? Uma boa diversificação setorial, 12% em indexados a CDI, IPCA 88, tá? Acho que poderia ter um pouquinho mais de CDI aqui, principalmente agora, mas como disse, esse gestor está meio travado, porque ele não consegue fazer emissão, ele está com dificuldade para gerar os papéis por conta do cenário de juros futuro, então tá meio difícil fazer alguma mudança aqui. Né? Aqui são as taxas médias hoje ao valor patrimonial da cota, né, que seria IPCA mais 8,16 e CDI mais 4,29, tá? Só que se você pegar o valor da cota, que ele traz essa tabela de sensibilidade, isso é muito legal, né? A maioria eu gostaria que todos os gestores trouxessem de fundo de papel isso aqui. Como a cota está a 77, está abaixo disso aqui, você já deve estar pegando aqui um CDI mais 5 e IPCA mais 10, que é no mínimo um middle risk já. Então você está pagando um fundo de high grade, está pagando e recebendo o rendimento de um middle risk praticamente. Então essa relação risco de retorno começa a ficar interessante, tá? Desse fundo aqui, beleza? Aqui a duration média da carteira aqui, a parcela que é IPCA é quase 4 anos e CDI mais é 2,28. Beleza? Aqui, um pouco do resultado. A gente teve aqui 0,90, tá? Pago, né? E olha só como ele está utilizando aqui 0,37 de reserva de dividendo para poder recompor, para poder compor esse resultado aqui. Ou seja, esse resultado aqui teria sido por volta de 53 centavos se não houvesse aquela reserva de dividendos que ele acumulou lá, que eu já conversei com vocês, né? O resultado de crise aqui, se a gente pegar da carteira, ainda sofre muito por conta dessa linha aqui de correção monetária, ainda teve muita pouca correção monetária em novembro, né? Vendo aqui que nos meses de junho e julho, por exemplo, a gente encontra 500 mil, 300 mil, 400 mil, aqui foi 12 mil, né? Muito pouco, né, de correção monetária sendo paga. E aqui nessa tabela de resultado versus distribuição, a gente consegue ver exatamente a história que eu narrei para vocês. Em julho, ele destrava a inflação acruada nos papéis. Olha.
que faz esse resultado aqui de 13,12. E desde então ele vem distribuindo, olha, abaixo, bem abaixo do que ele vem gerando de resultado. A verdade é que se vocês fizerem recomporem essa reserva aqui para os meses subsequentes, ele está quase zerado dessa reserva. Então, é possível que, por conta do delay do pass-through da inflação dos papéis, a gente possa ter um cenário ainda pior para o rendimento do próximo mês, que vai ser pago em janeiro ali. Provavelmente a gente vai ter um rendimento aqui por volta de 70 centavos, 60 e alguma coisa, tá? Porque a gente ainda não vai ter essa linha aqui de correção monetária ainda não vai estar próxima ao que era, né, antigamente, e a gente não tem mais esse resultado de reservas de dividendo acumulado para poder recompor o resultado aqui e distribuir próximo de R$1. E é por esse motivo que ele não conseguiu manter o guidance dele, né? Por isso, ele não tinha mais de onde tirar o dinheiro, basicamente é isso. Então é um fundo que pode cair ainda mais, na minha opinião, tá? Quando divulgar esse próximo resultado aí, o pessoal pode bater com força nessa cota, ainda mais um papel com pouca liquidez. Vale a pena ficar de olho, que pode proporcionar uma oportunidade de entrada interessante, tá? Porque o detalhamento dos CRIs é interessante todo mundo ler, lembrando que aqui o canal a gente não dá recomendação de compra e venda de investimento, é um canal com cunho educativo para ensinar vocês a fazerem análise. E a principal coisa que todo investidor deve fazer é ler o relatório gerencial para entender o que as operações estão dentro dele, quais são as empresas que são as devedoras, os tipos de garantias que você tem aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, é um pouco como a cota se comportou no seu mercado secundário, né? Você vê que ela teve mais uma queda aqui, agora ela já passou dos 80, já está nos R$77, né? Porque aqui vai até só final de novembro, a gente já tem a visão toda de dezembro. A cota vem dando uma mergulhada grande aqui, com bastante desconto do seu valor patrimonial. E com volume de negociação aqui baixo, na minha opinião, tá? Por volta de R$100 mil dia é bem baixo, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Tomem cuidado ao montar a posição nesse fundo, especialmente agora, nesse momento. Acredito que vale a pena esperar a próxima divulgação de rendimentos, o próximo relatório gerencial, para a gente entender qual vai ser o novo patamar de distribuição desse fundo, que certamente não vai ser esse 1,15 aí que a gente estava vendo, ou chegou a ver 1,35, vai ser algum valor ali abaixo de R$1, tá? Acredito que esse primeiro rendimento, a gente aqui fazendo, a gente não tem essa informação, né, mas fazendo uma leitura aqui do relatório que diz que esse primeiro rendimento aqui de janeiro seja entre essa banda de 50 e 90 centavos, né, 50 e 80 centavos, não acredito que seja algo diferente disso aqui, por volta de 60 talvez, né, eu estaria aqui 60, e depois disso com as atualizações monetárias voltando ao cenário positivo dos CRIs dentro do fundo, a gente pode ter uma subida ali para algo como 80 centavos, 90 centavos. Mas eu acho que quando houver o anúncio do próximo rendimento, que eu acho que vai ser baixo, esse fundo vai apanhar um pouquinho mais e pode apresentar uma boa oportunidade de entrada para quem gostou do fundo, tá? Só cuidado, porque esse fundo, dos que eu já trouxe aqui para vocês, acho que é o com menor liquidez de todos, tá? Então cuidado na hora de montar a posição. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, curte o vídeo aí. Comentários, críticas, sugestões, só botar aqui no comentário que eu respondo todo mundo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí e se inscreva no canal. Valeu, um abraço e tchau!